Olá, eu quero continuar com você o estudo da carta à igreja em Filadélfia, lá no capítulo 3, a partir do versículo 7 de Apocalipse. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Os judeus, eles achavam que somente um judeu poderia ser participante do reino dos céus, do reino de Deus. E aqui Jesus está falando: eu é que tenho a chave do reino dos céus. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. E eu conheço as tuas obras. Tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está falando para a igreja em Filadélfia: vocês reconhecem que sem mim vocês não são nada. Sem mim vocês não podem nada. Se vocês não estiverem ligados, enxertados em mim, vocês não poderão fazer nada, e vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês não podem depender da força de vocês, porque vocês não têm força, mas sou eu que fortaleço vocês. E ele continua no versículo 9 dizendo: Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham a adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Existiam pessoas infiltradas dentro das igrejas para delatar os verdadeiros cristãos ao Império Romano para que eles fossem perseguidos. E aqui Jesus está falando que essas pessoas que eram traidoras, que eram lobos no meio das ovelhas, eles eram sinagoga de Satanás. Nós precisamos ter muito cuidado, porque no meio das ovelhas existem sim os lobos. E nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo de Deus para não nos contaminarmos. Mas o Senhor Jesus está falando para esses traidores, para esses perseguidores, esses que querem, na verdade, delatar os santos de Deus, que o Senhor fará com que eles se prostrem e reconheçam que os filhos de Deus são amados e cuidados por Ele. No versículo 10 ele continua: Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha resiliência. Ela sofria, mas sem perder a paciência. Ela passava pelas lutas, perseguições, tribulações e todo tipo de sofrimento, olhando para o autor e consumador da fé, sem desanimar, sem esmorecer, sem blasfemar contra o Senhor. Ela era uma igreja resiliente. E aqui o Senhor Jesus está falando: eu vou trazer o livramento na hora da tribulação, que vai vir sobre toda a terra. Jesus está falando aqui a respeito da volta, do retorno glorioso dele, onde ele vai vir buscar a sua igreja e exercer o juízo sobre a terra, sobre aqueles que ficarem. Eis que venho sem demora. Olha aí, falando sobre o retorno de Jesus. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aqui eu me lembro de duas parábolas que o Senhor Jesus contou lá em Mateus, no capítulo 13. Ele fala sobre a parábola do tesouro escondido, aonde um homem passando por um campo ou trabalhando naquele campo, ele encontra um tesouro de grande valor. E ele não rouba o tesouro, não pega para ele, não. O tesouro ainda não pertencia. Ele vai, vende tudo o que ele tem e adquire aquele terreno. Adquirindo aquele terreno, ele é dono daquele tesouro. Logo em seguida, Jesus fala sobre uma parábola da pérola de maior valor,
onde um comerciante, um negociante de joias, um dia ele se depara com uma pérola, a pérola mais preciosa que ele já tinha visto. Ele vende tudo que ele tem, todas as joias, todos os bens, para adquirir aquela única pérola. O que Jesus está falando é que quando nós encontramos, quando nós nos deparamos com Ele, quando nós um dia na caminhada da vida nos deparamos com Ele e realmente abrimos mão de tudo que nós temos, porque reconhecemos que Ele é o maior tesouro, que Ele é a pérola de maior valor. Então aqui em Apocalipse ele está falando: conserva o que tens, para que ninguém tome, ninguém roube a sua coroa. Faça como aquelas pessoas que abriram mão de tudo para adquirir uma única pérola, para adquirir um único tesouro, porque eles reconheceram que aquela pérola, aquele tesouro, era a única coisa que eles precisavam. E eles abriram mão de todo o resto. Assim Jesus está falando para nós: vale a pena você abrir mão de todo o resto para conservar a tua salvação, para conservar a tua coroa, para conservar a minha presença na sua vida, para conservar a minha comunhão. Vale a pena você abrir mão de todos os banquetes e manjares deste mundo, de toda a vida de pecado, de todo prazer mundano. Abra mão, porque aquilo que é espiritual é muito mais valioso, é muito mais precioso. E ele diz: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Jesus está falando aqui: não importa o nome que você tinha. Os judeus, eles vinculavam o nome ao caráter da pessoa. O seu nome tinha tudo a ver com o seu caráter. E o nome também, ele é familiar, ele vem das famílias, das gerações, né? Então a pessoa, o caráter da pessoa estava vinculado ao seu nome. E aquilo que ela fazia, aquilo que ela tinha na vida. Jesus está falando aqui: não importa o teu nome, não importa do que te chamaram, não importa a família que você nasceu, não importa os rótulos que você recebeu. Eu te darei um novo nome. Eu escreverei o seu nome na cidade do meu Deus. O Senhor Jesus é o único que muda a nossa história. Ele é o único que pode nos dar um novo nome. Não importa de onde você veio, a família que você nasceu, os rótulos que te colocaram. Não importa quem você foi. Importa o nome que o Senhor Jesus vai te dar quando Ele se encontrar com você. Se você for resiliente como a igreja de Filadélfia, e o Senhor Jesus poder olhar para você, como Ele olhou para a igreja de Filadélfia e não tinha nada contra ela. Se nós seguirmos os passos da igreja de Filadélfia, formos resilientes, o Senhor nos livrará na hora da tribulação. Ele colocará a coroa da vida na nossa cabeça. Ele trocará o nosso nome e tudo se fará novo, porque nele nós somos mais do que vencedores. Que essa palavra possa encher o teu coração. Que você lembre-se que Jesus é o único que abre porta e ninguém fecha. Que Ele fecha e ninguém abre. Ele tem uma nova história para você. Confia nele. E se entrega para Ele. Se dedique a Ele, porque Ele é fiel. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. E te encha da alegria e da presença de Deus. Amém.